Videoaula 2: Ligações parafusadas. As ligações parafusadas, como as ligações soldadas, têm a função de ligar e unir conjuntos soldados na montagem da estrutura metálica. Elas estão sujeitas a esforços normais, cisalhamento ou momento fletor. A mais comum hoje nas ligações para pilar-viga são aquelas sujeitas a esforços normais ou pela decomposição dos momentos fletores no binário de forças. Quais são os tipos de cortes que pode ocorrer no parafuso? O corte simples, o corte duplo ou até mais números de cortes. O que nós vamos ver nesta videoaula são os cortes simples e duplos. Os demais terão que ser desenvolvidos na mesma analogia. Existe também as ligações por atrito. Nós vamos estudar aqui as ligações ao cisalhamento. O corte duplo é a ligação por três peças. Um exemplo é o nó de treliças, vigas, pilares treliçados. E pode ser qualquer tipo de ligação, como contraventamento, torres e assim por diante. O que nós precisamos saber são as formas de rupturas mais frequentes nas ligações parafusadas. E as principais são ruptura por cisalhamento no tronco do parafuso, a ruptura por esmagamento da chapa de ligação, a ruptura por enfraquecimento da seção e a ruptura por rasgamento da chapa em parafuso de borda. Esses tipos de ruptura abrangem o dimensionamento para as ligações parafusadas. A ruptura por cisalhamento do tronco do parafuso o parafuso de cabeça sextavada, por exemplo, ele pode ter ou fuste liso ou fuste com rosca. Daí o termo rosca incluída ou rosca excluída. Aí é necessário saber que tipo de parafuso está sendo utilizado. A ruptura por esmagamento da chapa, como exemplifica aí, é o esmagamento pela tensão de escoamento na chapa ou do perfil utilizado. A ruptura por enfraquecimento da seção é exatamente a seção furada que tem uma área líquida descontando a área da furação. E a ruptura por rasgamento da chapa em parafuso de borda, que muitas vezes não é necessário verificar, são aqueles parafusos bem da extremidade. A capacidade de um parafuso, o N1P, é determinado pelo tipo de cisalhamento, se ele é simples ou se ele é duplo. Se ele tiver condições acima deles, deve ser recalculado a sua capacidade, que é dado pelas equações de N limite sobre πd2 sobre 4 no corte simples e N limite sobre πd2 sobre 2 para corte duplo. Quando a ruptura for pelo esmagamento da chapa, é por ele que nós determinamos a capacidade do parafuso, se ele for predominante. N1P, então, vai ser a tensão da área de esmagamento vezes a área de esmagamento da chapa. A área de esmagamento é dado pelo diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. E a tensão de esmagamento é dada pelo dobro da tensão de escoamento da chapa, por se tratar de duas áreas de esmagamento. Na ligação por contato, nós precisamos saber definir quem vai governar, que tipo de ruptura governa, e está diretamente relacionado às espessuras de chapa que nós estamos ligando. Elas podem ser iguais ou diferentes, por isso chamamos de T1 e T2 no corte simples. Se determinar T mínimo é o menor dos dois valores. Para o corte duplo, também é o menor dos três valores. Se T1 for igual a T3,
T mínimo passa a ser o menor de T2 e T1 mais T3. Então, o cálculo da quantidade de parafuso numa ligação será dado, por exemplo, para o corte simples, se T mínimo for maior que 0,3 vezes o diâmetro. O cálculo é governado pelo cisalhamento, porque a probabilidade de ocorrer o cisalhamento é maior. No corte duplo, se T mínimo for maior que 0,6 vezes o diâmetro do parafuso, a probabilidade de ocorrer o cisalhamento também é grande. As regras para a colocação de parafusos. Evitar as partes arredondadas dos perfis ou de difícil acesso. Cantoneiras com abas de até 4 polegadas, usar uma linha de parafuso de forma linear. Para cantoneiras com abas de 5 polegadas, usar a disposição em zigue-zague. O espaçamento entre os furos entre furação é 3 vezes o diâmetro do parafuso. Esse é o espaçamento mínimo. Cantoneiras com abas de 8 polegadas ou mais, usar dupla linha de furos, onde obedece também a mesma regra. Espaçamento entre furação, 3 vezes o diâmetro do parafuso. Assim sendo, a distância mínima entre furos, então, é 3 vezes o diâmetro do parafuso. Na direção do esforço, N limite, a distância do último furo até a borda é igual a 3 vezes o diâmetro. Na direção normal ao esforço, a distância do último furo à borda será 1,5 vezes o diâmetro. Demais conceitos nós adicionaremos durante o exemplo deste exercício. Dimensionar o pilar AB e a sua ligação com a chapa de base com parafuso de meia polegada. Dados o aço A36, os parafusos comum no padrão A307, utilizando o eletrodo E60XX. Então, nós percebemos que é um pilar formado por duplo U laminado americano. Ele pede para nós dimensionarmos este pilar, que está ligado a uma chapa na placa de base com espessura de 5,16. Olhando, observamos que o parafuso está sujeito a corte duplo. E as cargas que o pilar está sujeito é acidental pontual de 105 toneladas e permanente de 3,75. Resolução desta ligação parafusada. Inicialmente temos que combinar os esforços, aonde QP sobre QP mais QA, se ele for menor que 0,5, nós vamos usar um gama N de 1,2. Então, como ele é menor, devido ao acidental muito grande, então nós vamos obter N limite multiplicado por 1,2 vezes QP, que é 3,75, mais 1,5 da carga acidental de 105, obtemos um N limite de 162 toneladas-força. Transformando em quilograma-força, nós então obtemos a tração de 162 mil quilos. No dimensionamento da barra que está sujeito à tração, esta coluna nós definimos pela área necessária diretamente pela aplicação desta carga. A diferença em relação à barra soldada, sujeita à tração, é que nós já fazemos a previsão com o gama S do aço devido ao enfraquecimento do perfil na execução da furação. Então, nós multiplicamos o N limite já dimensionado por esse gama S e dividimos pela tensão de escoamento. Então, a área necessária será 1,15 vezes 162 mil quilos
dividido por 2.400. Obtemos então uma área necessária de 77,63 centímetros quadrados para 2 perfis utilizados na coluna. Logo, para um perfil, é apenas fazer a divisão por 2, obtendo a área de um perfil de 38,82. Como ele é apenas um dimensionamento, e nós teremos que verificar lá na frente, pequenas variações para menos na tabela, nós verificaremos. Se for necessário substituir o perfil, nós substituiremos. Olhando na tabela dos perfis laminados no padrão americano, tipo U, encontramos então 10 polegadas na segunda alma, que tem uma área efetiva levemente menor, de 37,9. Se na verificação exigir que isso mude, então nós utilizaremos o superior. Apenas utilizamos ele aqui muito próximo, abaixo, porque estão bem próximos. Então eu vou adotar inicialmente para a verificação 2U americano de 10 polegadas na segunda alma, que tem área efetiva dos dois perfis em 75,8 centímetros quadrados. Esta é uma tabela de perfis U americano, onde nós obtemos as características técnicas do perfil. O próximo passo é nós determinarmos T mínimo. T mínimo tem que ser o menor dos valores entre a chapa e o perfil. A espessura da chapa inicialmente 7,94, que é 5/16, ou 2 vezes a espessura da alma do perfil, aonde recebe os parafusos. Olhando na tabela, a espessura da alma do perfil U americano é 9,6. Então, 2 vezes 9,6, nós encontramos 19,2. O menor dos dois valores será a espessura da chapa. Então, está determinado T mínimo será 7,94. Agora, 0,6 vezes o diâmetro do parafuso, que é de meia polegada, aonde nós encontramos 12,7 milímetros, nós encontramos que 60% do diâmetro do parafuso dá 7,62 milímetros. Se T mínimo for maior que 0,6D, a probabilidade de ruptura será por cisalhamento do parafuso. Confere, 7,94 é maior que 7,62, então ocorrerá o cisalhamento do parafuso. Assim, nós determinamos então a capacidade de um parafuso, N1P, pelo cisalhamento do parafuso. Então, a capacidade dele será por tal limite vezes πd2 sobre 2, onde tal limite é 75% da tensão de escoamento. Então, substituindo em N1P, 0,75 vezes a tensão de escoamento de 2.400, vezes π, vezes 1,27, agora em centímetros ao quadrado, sobre 2, nós obtemos 4.560,37 kgf a resistência de um parafuso ao corte duplo. Então, N1P é 4.560,37 para o parafuso de meia polegada. Com isso, nós conseguimos determinar para esta ligação o número de parafusos N. N será N limite sobre a capacidade de um parafuso. Como nós temos 162 mil kg dividido por 4.560,37, obtemos o número de parafuso decimal de 35,52 unidades. Então, nós adota-se 36 parafusos. Assim, conseguimos detalhar inicialmente esta ligação, ficando com 36 parafusos. Nós vamos agora, depois de detalhar essa ligação, distribuindo os parafusos gradualmente de cima para baixo, por se tratar de um material dúctil, nós queremos verificar agora
a seção da área líquida, porque a ductilidade fará com que os parafusos trabalhem uniformemente. Porém, a tensão inicial será distribuída para as fileiras seguintes. Então, é conveniente nós fazermos a distribuição gradual dos parafusos na ligação. Agora, vamos fazer a verificação do perfil na sua seção 1.1 definido no detalhamento anterior. Então, nós vamos verificar pelo menos 3 seções, porque depois, posteriormente, a tensão gradualmente ela vai caindo. A verificação na seção 1.1, que é a primeira linha de parafusos, onde nós temos 2 linhas de parafusos, a área líquida ela será dada pela área efetiva menos o número de parafusos nessa seção vezes o diâmetro do furo. Agora é o diâmetro do furo que vezes a espessura do perfil, da alma do perfil. Sendo que o diâmetro do furo vai ser o diâmetro do parafuso mais uma folga de 2 milímetros. Depende do processo de furação. Esses 2 milímetros pode ser um pouco menos, 1,25, 1,5, se for em polegada ou milímetro, depende do padrão da broca. Mas, inicialmente, nós faremos que a área líquida na seção 1 será, então, a área efetiva do perfil de 37,9 menos 2 vezes o diâmetro do furo, que é o diâmetro do parafuso mais 2 milímetros de folga, 12,7 mais 2, dividido por 10, vezes a espessura da alma do perfil. Nós dividimos o furo por 10 para transformar em centímetros, pois nós estamos utilizando a área líquida em centímetros quadrados. Como são 2 perfis, nós obtemos uma área líquida de 70,2 centímetros quadrados. Já a tensão nesta seção será dada por N limite dividido por essa área líquida. Então, 162 mil quilos dividido pela área líquida na seção 1.1 de 70,2, obtemos uma tensão nesta seção 1.1 de 2.307,7 kg por centímetro quadrado. Como eu faço a comparação? Esta tensão ela tem que ser menor que a tensão de escoamento, que é 2.400, ela é menor, então ok. Onde a área líquida 1.1 é a área líquida da seção, a área AEF é a área efetiva, e N11 é o número de furos na seção, e D é o diâmetro do parafuso. Verificação do perfil na seção 2.2. A área líquida na seção 2.2 será a área efetiva de 37,9 menos o número de parafusos na seção 2.2, que é 4, vezes o diâmetro do furo, que é 12,7 mais 2 milímetros, dividido por 10 para transformar em centímetro, vezes a espessura do perfil, que é 0,96. Como são 2 perfis, multiplica-se por 2. Então, a área líquida 2.2 será 64,6. Então, a tensão na seção 2.2 será o N limite de 162 mil kg, vezes, agora aqui, como nós já tínhamos analisado na seção 1, 2 parafusos, aqui nós temos que reduzir a porcentagem de menos 2% do número de parafuso. É 1 menos N dividido por N somatório de N menos 1, ou seja, 2 parafusos anterior dividido pelo total dos parafusos, 36. Então, esta
é a redução devido à análise anterior da seção 1.1. Então, nós obtemos que, dividindo por 64,6, que é da área líquida 2,2, 2.368,5 kg/força por centímetro quadrado, que é menor que a tensão de escoamento. Então, ok. Verificação do perfil na seção 3.3. A área líquida 3.3 será 37,9, no mesmo procedimento da 2 e da 1, menos agora o número de parafusos nessa fileira da seção 3.3 é 6, menos 6 vezes 12,7 mais 2 dividido por 10 vezes 0,96, que é a espessura do perfil, vezes 2 perfis. Então, nós temos que a área líquida 3.3 será 58,9 centímetros quadrados. A tensão 3.3 agora será 162 mil kg vezes 1 menos o número total de parafusos já analisados, que foi 6, dividido por 36, e este termo dividido pela área líquida, de 58,9. Então, você percebe que a tensão, à medida que nós caminhamos, vai reduzindo 292,1 kg/força por centímetro quadrado, que é menor que a tensão de escoamento. Então, ok. Daqui para frente não precisa mais verificar as seções, porque ela já veio caindo devido à ductilidade. Se fosse para nós analisarmos apenas somente o perfil, nós já tínhamos terminado o exercício. Porém, o perfil chega ligado numa chapa soldada na placa de base. Então, nós temos que fazer as mesmas verificações para essa chapa. Então, a verificação na chapa da seção 1 vai ser o mesmo procedimento no perfil, porém com as características da chapa. Considerando que nesta seção o comprimento da chapa tenha uma largura maior do que a do perfil, 5 centímetros externos avançados, então o comprimento adotado de 35 centímetros, nós obtemos uma área efetiva de 27,79 centímetros quadrados, que é multiplicado pela espessura da chapa dado no início do exercício, que é 5,16. 5,16 polegadas é igual a 7,94 milímetros. Então, agora a área líquida 1,1 na chapa será esta área efetiva de 27,8 arredondado, menos 2 furos nessa chapa de 12,7 mais 9 dividido por 10, vezes a espessura da chapa 0,794, nos dando uma área líquida 1 de 25,46 centímetros quadrados. Logo, a tensão 1,1 na chapa será o N limite dividido pela área líquida, não existe nenhum furo anterior, igual a 162 mil kg dividido por 25,46, que vai me dar uma tensão muito grande, de 6.364 kg/força por centímetro quadrado. Ou seja, esta chapa não passa na ligação parafusada. Lógico, porque é uma chapa muito fina, para uma tração muito grande. Onde há necessidade aqui de aumentar a espessura da chapa. E aumentando a espessura da chapa, eu deveria voltar todo o processo de novo e verificar ao esmagamento da chapa. Porém, se já passou na ligação parafusada, é bem provável que no esmagamento, que é o dobro da tensão de escoamento, vai passar também. Mas o correto seria voltar e verificar todo o processo de novo. Porém, vamos continuar daqui. Então, eu tenho que mudar a espessura da chapa. Como eu vou fazer? Eu vou encontrar a área necessária que eu necessito para esta chapa. A área necessária já foi calculada
inicialmente lá em cima em 77,63. Vou aproveitar esta área necessária e obter a espessura necessária para esta área. A área necessária, então, vai ser o comprimento da chapa vezes a sua espessura. Como eu já tenho o comprimento de 35, eu encontro a espessura. A espessura mínima, então, será a área necessária dividido pelo comprimento da chapa. 77,63 dividido por 35, eu obtenho 2,218 centímetros, que é muito próximo à chapa 7/8. Então, eu vou adotar a chapa de 7/8, que tem uma espessura de 22,2 milímetros. Daqui para adiante, eu vou completar os meus cálculos agora, assumindo esta nova espessura de chapa. Agora realizamos novamente a verificação agora da chapa na seção 1, na mesma analogia que dos perfis. Considerando agora que a chapa tem 35 centímetros de comprimento e espessura de 2,22, a área efetiva passa para 77,7 centímetros quadrados. Então, a área líquida aí será 77,7 menos 2 vezes o diâmetro do furo, vezes a espessura da chapa agora. A área líquida passa a ser 75,37. Logo, a tensão 1,1 será 162.000 dividido por esta área, me resultando 249,4. Agora está ok. Verificação da chapa na seção 2.2. A área líquida será a área efetiva menos 4 furos vezes a espessura da chapa, nos dando uma área líquida de 64,6 centímetros quadrados, que é o resultado de 77,7 menos 4 vezes 14,7 dividido por 10 vezes 2,22. A tensão nesta seção será 162.000 quilos vezes 100% menos 2 furos já analisados, dividido por 36, dividido ainda pela área líquida de 64,6, resultando uma tensão de 2.368,5 kg por centímetro quadrado. Ok, porque é menor que a tensão de escoamento. Agora a verificação da chapa na seção 3.3. Basta esta seção e posteriormente ela já vai começando a cair a tensão. Porém, se quisesse analisar uma área líquida 4,4, 5,5, fica a seu critério. Na área líquida 3,3, nós teremos a área efetiva menos 6 furos de 14,7 milímetros, transformado em centímetros, que será 1,47 centímetros vezes a espessura de 2,22. Então, a área líquida 3,3 será 58,2 centímetros quadrados. Logo, a tensão nesta seção será 162.000 quilos vezes a taxa de furação já analisada, que é 1 menos 6 sobre 36, dividido pela área líquida de 58,2. Veja que a tensão já começou a cair de 2 para 2.319,6, que está ok, porque é menor que a tensão de escoamento. Agora, nós vamos para a ligação soldada, porque a ligação parafusada praticamente está resolvida. Na ligação soldada da chapa, da placa de base, nós precisamos agora conhecer algumas espessuras. Nós temos já a espessura da chapa da nervura, que tem 7/8 de espessura. Nós vamos ter a placa de base
e os chumbadores. Agora, numa vista transversal da placa de base, então nós temos a chapa de ligação da coluna com 7/8 e a placa de base com espessura adotada de 1,5 polegada. Então, nós vamos fazer as verificações para a ligação soldada desta forma. Para o cálculo da solda, nós já sabemos que N limite será o tal limite da somatória das áreas do cordão de solda. Como o cordão de solda está sujeito à tração e ao cisalhamento do cordão no plano bissetor, na tabela adotamos o menor dos valores de tensão limite, que será 1.100 kg por centímetro quadrado. Então, a área de solda será N limite sobre tal limite. A área de solda, então, será 162.000 kg dividido por 1.100, que resulta uma área de solda, de cordão de solda, de 147,28 centímetros quadrados. É uma área considerável. O próximo passo é nós encontrarmos quem será a altura da solda, HS. Ele tem que ser o menor dos valores da espessura da chapa, no caso aqui, e da espessura da placa de base. Então, 1,25 vezes a espessura da chapa, que será 2,22, nos resulta em 2,78. 1,25 vezes a espessura da placa de base de 3,81, que é 1,5 polegada, será 4,76. O menor dos dois valores, 2,78. Logo, HS, altura da solda, será de 2,78. Então, voltando na área de solda, nós já temos a área de solda, nós temos a altura da solda, então nós conseguimos encontrar o cordão total, o comprimento total deste cordão de solda para este N limite. Então, L, o comprimento de solda, será a área de solda sobre 0,70% da altura do cordão de solda. Então, 147,28 dividido por 0,7 vezes 2,78, nós encontramos uma área um comprimento deste cordão de solda de 75,69. Para aumentar a segurança, nós adicionamos mais HS. Então, o cordão final será de 78,47. Como se trata de dois cordões de soldas espelhados de cada lado, por ser cordão de filete, então o cordão de filete final para um cordão de solda será 39,23. Com o valor de comprimento de solda encontrado, eu vou usar no mesmo comprimento da chapa de base, igualando 40 centímetros e ficando a favor da segurança. Então, resultando no detalhamento já da placa de base, já está nascendo o formato dimensional desta ligação. Realizando uma básica verificação da placa de base, já que está bem estendido o exercício, nós teremos que determinar os esquemas estáticos para X e Y em planta na placa de base. Então, nós temos que em X é a seção transversal e no sentido de Y, o sentido longitudinal da chapa. O esquema estático, representado ao lado em Y, será no sentido da nervura, 162.000 kg, que resulta duas reações iguais de 81.000 kg. No sentido de X, nós teremos um efeito alavanca devido ao momento fletor gerado pela carga normal de tração de 162.000 kg. Esse valor do momento fletor da alavanca é dado pelo momento fletor de 81.000 vezes a distância
no seu ponto de apoio de ancoragem do chumbador. Então, ponto 15, porque 200 menos 50 do centro da placa, que é de 400, nos resulta 150 milímetros. Então, o momento fletor aí será de 12,150 kg/força vezes metro, resultando uma resultante de esforço devido ao momento fletor de arrancamento em 243 mil quilos, pelo fato do distanciamento do chumbador até a borda da chapa. A reação total devido ao momento fletor e a normal de 324 mil quilos. Então encontramos aqui a tensão tangencial de 225,98 kg por centímetro quadrado, que é a tensão de um lado, aonde recebe uma reação de 324 mil quilos pela seção da chapa, de 40 vezes a sua espessura de 3,81, e a tensão normal, que é praticamente o esforço axial de 81 mil kg, adotado aqui, pela área da chapa de 40 vezes 3,81, resultando uma tensão normal de 531,5 kg/força por centímetro quadrado. Pela equação de energia máxima de deformação de von Mises, a tensão equivalente passa a ser a raiz do quadrado das tensões menos a multiplicação das duas tensões. Então, nós temos uma tensão equivalente de 1917 kg/força por centímetro quadrado, que é menor que a tensão de escoamento. Ok. E para finalizar, basicamente, os chumbadores, para não ficar vago, nós utilizaremos pela área necessária da reação total pela tensão de escoamento, diretamente 324 mil kg sobre 2.400, obtendo que para cada lado do chumbador nós precisamos de uma área necessária de 135 centímetros quadrados. Aí você vai diluir isso em perfil de ferro redondo pelo formato e formas de distribuição, dependendo da fundação. Ainda teria que ser verificado o arrancamento no concreto para ver qual é a profundidade desse chumbador. Porém, finalizamos aqui com a área necessária dos chumbadores.